Olha, antes da briga, entre aspas, e até sem, na verdade, né? Melhor a gente aqui tem que controlar. Vamos colocar mais um elemento nessa discussão, o tema Silvinho. Deu muita repercussão a fala de um dos maiores ídolos da história do Corinthians, o Marcelinho Carioca, sobre Silvinho. Num depoimento que ele deu na própria TV Corinthians. Veja. Eu tenho intimidade com ele porque ele ficou... Ele é nosso parceiro. Jogamos junto, Meu companheiro de quarto de 95 a julho de 99. Por isso que eu chamo ele de Vitamina, que tem essa intimidade com ele. Agora, ele sabe que o Gustavo Mosquito, ele tem que jogar aberto. Chamar o Roger Guedes, botar ele aberto do outro lado. Chamar o GP, deixar ele ali no meio para ele construir. Agora, chama o Juliano. Juliano, vem cá. O teu passe só tá pro lado, amigo. Vai ficar dando um passinho pro lado? Agudo, lança, arrisca. E vai pra dentro. Não é mole. Aqui, ó. Cássio, vem cá. Você não sabe jogar com os pés. Você não sai do gol. Você tá um pouquinho largo. Do goleiro. Campeão nosso, história brilhante, ídolo, mas se não tá numa boa fase, tem que escutar. Olha, lavo minhas mãos. No ar. Porque ele precipitadamente... Se não colocasse o jogador, vocês iam estar reclamando. Coloca o jogador, vocês reclamam. Botou o William pra jogar. Não, mas se não coloca, ia estar reclamando. Ele tinha que ser sincero e falar, não vou colocar o William, porque o William tá quebrado. O William tá machucado, só vai voltar a jogar ano que vem. É um investimento Chico, começa a competição, joga os veteranos, Cássio, Fagner, Gil, ele coloca o João Vitor, que vem da base, Fábio, se eu não estava bem, e começa a colocar os meninos para jogar. Então, olha quantos jogadores da base, GP, Adson, Duqueiroz, Rony, João Vitor, Xavier, Mosquitinho, Adilson, Vitinho, todos os jogadores da base estão assumindo uma grande responsabilidade num time que até outro dia estavam falando que ia cair. Até outro dia estavam falando que o Corinthians ia cair. E com essa garotada... Com essa... Você falou? Não tem nenhum. Você acabou de falar no programa passado, você falou que o GP era um craque. Não, o GP é que nem... Você acabou de falar agora que não tem nenhum, agora tá falando... Não, o GP tem que jogar no meio campo. Se você falou que o cara é craque e agora está falando que ele não é. Ele não vai jogar. Tanto é verdade. Até outro dia, Chico, você falou que o João Vitor era um baita de um zagueiro. Não, eu falei que o João Vitor, para mim, é o novo Luiz Pereira. Pô, você falou que é um grande jogador. Agora você está falando aqui que não tem nenhum. Ele tem dois jogadores. Tem dois. Mudou. E o resto?
Fala pra mim, que jogada que o Vitinho fez, que arrancou Até outro dia você tava falando que o Mosquitinho era um dos melhores jogadores. O Mosquito então não estão 3 agora. Espera um pouquinho, o Mosquito... Não, então são 3 agora. O Mosquito não é da bola. Ele vem de lá. Adson! O Adson entrou contra o São Paulo, tremeu. Mas não é um bom jogador? Você não falou que era um bom jogador? É bom jogador, mas não pra jogar contra o São Paulo. Então são 4 já. Não são 4. Não, você acabou de falar que não tinha nenhum. Aí mudou 2, 3. Você tá tentando fazer um jogo de retórica comigo. Não. Eu tô perguntando. Eu não tô te dando fato, cara. Qual desses jogadores é craque? Não adianta, por exemplo, o Marcelinho falar, pô, ele é meu parceiro, ele é meu parceiro, e começa a criticar o cara. Não é por aí. Todo jogador já teve as suas fases, todo treinador já tiveram as suas fases, mas é um momento que nós precisamos entender que o Silvinho tá tirando água de pedra. Não tem que entender nada, ele tem que ser técnico. Mas ele é técnico. Olha aqui, ó, ele não sabe escalar o time. Ele é inseguro quando ele faz modificação. Hoje você acabou de falar então, que o Corinthians jogou bem. Que ele fez substituições e que ele fez modificações. 32 minutos ele tirou o GP e colocou o Xavier para retrancar o time. Até o mestre falou isso. Mas e a saída e a colocação do Renato na frente? Aí depois você não gostou? Você não gostou? Então! Por que ele fez? Passou 5 minutos, ele tirou o Juliano e tirou o Renato Augusto para colocar o menino lá, o Cantígio e o Jô. E o que fizeram o Cantígio e o Jô? Nem viram a cor da bola. Nem viram a cor da bola. Já estava no final do jogo. Chico, ele tinha que compactar. O Renato já estava cansado. Mas não foi no meio de campo do Corinthians, segurando no meio de campo do Corinthians, aguenta mais 5 minutos. Estava precisando de reforço. Dá 3 dias de descanso então, nós precisamos entender o seguinte, ele não sabe administrar o elenco que ele tem, eu creio que sim. E digo mais, eu creio que ele não sim. sabe administrar o elenco que ele tem. Eu creio que sim. E se você pegar dos jogadores até porque todos os jogadores, quando saiu o segundo gol do Corinthians, todos os jogadores se uniram lá. Então esse negócio de falar que perdeu o vestiário, tem que parar com isso daí. Eu não falei que ele perdeu o vestiário. Não, muito salário já. Eu não falei. Muito salário. Ainda mais essa semana, não tenho mais o vestiário. Você vai cobrar do que ele falou. Eu não tô falando mas muito salário. Muito salário. Você que tá falando que ele perdeu muito salário. Você sabe disso. Você sabe disso. Eu não falei que ele perdeu o vestiário. Eu tô dizendo que ele é um técnico ruim. Ele tem os jogadores na mão. Ele tá fazendo um bom trabalho com o Dorival. Ele não sabe ser técnico. Eu creio que sim. Ele não sabe ser técnico. Eu creio que sim. Tá demonstrando isso. Qualquer um no lugar dele faria uma coisa melhor. Olha aí o São Paulo. Olha o São Paulo. O Júlio Casares deu um show. Deu um show em cima do Duílio. Tirou o Crespo e colocou o Rogério Ceni. Chico, até o ontem. Rogério Ceni é o pica das galáxias? Não, não é. Ele tem que aprender ainda muita coisa. Tem que aprender muita coisa. Mas é muito mais técnico que o Crespo, pô. Pelo que eu estou sentindo, não haverá acordo entre as partes aqui. Parabéns aos dois pelos bons argumentos. E agora vocês é que vão nos ajudar nesse dia aí, mandando mensagem para a Michelle, hashtag Mesa Redonda. E aqui nós vamos também tirar dúvidas sobre quem ganhou esse debate. Hashtag Mesa Redonda, você fala quem ganhou. Parabéns aos dois. Pra você, Garrafa, quem ganhou o duelo aqui? Que me desculpe meu amigo Chico Lang, mas eu tô com o Paulo Sérgio. O Silvinho tá iniciando um trabalho, né? O Chico tá envolto pela emoção, ele tá machucado porque tomou um cacete do São Paulo. Essa é a grande verdade. É a grande verdade. Começou para falar de Corinthians e Internacional, ele já foi buscar o São Paulo. Tava falando de outro jogo, ele foi falar do Clássico. Ele está machucado ainda e por isso ele tem o meu respeito. Mas o vencedor foi o Paulinho. Pra você, Gotino. Pra mim, quem perdeu foi o Marcelinho Carioca, a oportunidade de ficar calado. O tempo passou e ele não evoluiu, ele continua sendo a mesma pessoa que ele era como jogador de futebol, oportunista, jogando para a torcida, aproveitando a fragilidade do Silvinho nesse momento. Se ele fosse amigo do Silvinho, ele não falaria essas coisas dentro do próprio Corinthians, na TV do Corinthians, falando mal de um cara que ele dividiu o quarto por 4 anos. Então o Marcelinho Carioca aproveitou essa oportunidade, só que agora eu tô falando como jornalista, tá? Não como torcedor, porque como torcedor eu sou palmeirense, quero que o negócio pegue fogo lá. Mas como jornalista, o que eu posso falar? Como jornalista, o que eu posso falar? O Silvinho chegou agora, os jogadores chegaram agora, vieram de outros países, fora de forma, e os caras querem que o Corinthians comece a dar show. Tem um monte de cara lá que não tava no nível do Corinthians, entendeu? O cara tá fazendo um trabalho. Tirar o cara agora e colocar o outro vai ser prejudicial ao próprio Corinthians. Você viu? Peraí, calma. Agora o jurado... Vai me condenar, já tô sabendo que vai me condenar. Eu tô adorando. Porque eu não posso falar a verdade. Todo mundo que fala a verdade é condenado.
Você está esperneando Calma, não antes. se exalta. De repente há uma virada aí com a volta do Celso. Mataram jogando tudo. Esperneando. Melhor expressão para representar. Você está reclamando. Deixa o voto do Gotino. Chico, deixa o voto do Gotino. Quem fala a verdade é sempre crucificado. Jesus Cristo foi crucificado. Talvez o Celso mude o veredicto. Eu Celso. estou adorando, porque nas últimas 3 vezes eu fiquei aqui na Berlinda. Paulo Sérgio, Chico que foi melhor. E eu só levando. Quem ganhou? E vai me condenar, lógico. Pilatos. Quem ganhou? Esse Pilatos. Eu queria dizer, Chico, que você... Perdeu. Arrebenta com ele. Mestre Alberto Helena Júnior, qual a sua opinião? Quem ganhou o duelo Paulo Sérgio e Chico Lang? Me deve assim, Paulo. Para a tristeza do meu querido, amado Chicão, foi de goleada. Obrigado, mestre. Pra você, Michele. Ah, Chico. Chico. Eu vou. Chico. Eu vou votar no empate. Senhora. Pode, foi só eu que fico em cima do muro. Não pode ficar em cima do muro. Na razão, eu vou no Paulo Sérgio, mas no coração eu vou votar no Chico, né? Pra ter pelo menos um voto. Obrigado, Michele. Agora eu vou dizer uma coisa pra você. Fala. Tá errado o mestre, e estão todos aqui errados. Só ele E tá vou dizer uma certo. coisa pra você. Não tô certo, não. Quem tá certo é o tempo. Porque o tempo é o senhor da razão. Pois é, tá Então, em sétimo a lugar. coisa vai evoluir. E se nós tira vamos o ver. Silvinho, já mostrou. Se tira o Silvinho, vai ser campeão brasileiro. O tempo já mostrou. Se tira o Silvinho, vai ser campeão brasileiro. Nós temos aí o mestre Alberto Helena Júnior com uma barba de sábio, de velho sábio, não é verdade? Mas o tempo é o senhor da razão, meu caro mestre. E nós vamos ver, no decorrer das próximas 9 rodadas, se esse Silvinho é ou não é um cara confiável. E vou dizer, é o cara mais azarado do mundo. Nunca vi. Tem mais essa também. Imagina. Tá ganhando de 2-1 de virada do Internacional no Quem perdeu tá falando muito bem, Paulo. Pra quem perdeu tá falando bem. Chico, você está um pouco nervoso.